Que prazer, meus queridos e minhas queridas, estar aqui com vocês para mais uma aulinha. Hoje o nosso tema será ordens e classe. Nós já tivemos uma aulinha sobre ordens, então hoje nós vamos reforçar a aula da ordem e vamos para a classe, que será a matéria nova, né? Mas para ficar mais completa, eu preferi dar as duas aulinhas junto, ordens e classes. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou feliz aqui por estar mais um dia com vocês e eu espero que vocês estejam gostando das minhas aulas. E se você estiver gostando, deixa seu like lá, ok? Se inscreva, compartilhe, comente, tá? Compartilhe com os amigos, é bacana a gente compartilhar com o outro aquilo que a gente aprende, não é? Então, roda a vinheta! Ordens e classes. Nós vimos na aula de ordens que a ordem do número é a ordem da direita para a esquerda, certo? E o lugar que é o lugar que ele ocupa na casa. Então, as classes. Então, vamos para as classes. As classes. A classe, ela é formada por 3 números, tá? Unidade, dezena e centena. Quando eu tenho uma classe, certo? A classe, ela pode estar completa, que são os 3 números, mas ela pode vir incompleta, apenas com um número ou com 2 números, ou completinha como está aqui, com 3 números. Então vamos lá. Eu vou colocar um número aqui e nós vamos dividir em classes para que vocês entendam como, na prática, como é que funciona. Vamos escrever, eu vou escrever um número aqui, 78, 435, 26, 9. É um número bem grande e você pode estar pensando assim, nossa, como eu vou ler esse número é muito grande. Simples, simples, simples. Eu sempre digo que é simples. Por que eu digo que é simples? Porque basta a gente entender, a gente querer saber, querer aprender e a gente entender o que é explicado. Eu, como sou professora há muitos anos, eu tenho o hábito sempre de, quando o meu aluno não entende a forma que eu explico, eu procuro um outro meio, né, de explicação, uma outra técnica, para que o aluno consiga entender. E o importante é entender, não tem que ser com esse método ou com aquele. O importante é que se entenda e que se aprendam. E por isso as minhas aulas são simplesinhas, porque eu quero que vocês aprendam, que seja uma coisa bem clara, que vocês estejam olhando e entendendo o que eu estou falando. É isso o meu propósito, é esse o meu objetivo aqui no YouTube com vocês, tá ok? Então vamos lá. Vamos focar nas classes primeiro. Classes. Eu disse o quê? Que cada classe é formada por 3 números, certo? Então, vamos lá. Vamos dividir em classes. 3, 6, olha o que eu disse. Sobraram 2 números. Também é uma classe, tá? Vou colocar aqui 4, vamos completar essa classe. E vamos botar 9. Também é uma outra classe. Então, quantas classes tem esse número? 1, 2, 3, 4 classes. Ah, professora, mas como eu vou ler esse número todo? Ele é muito grande, eu não sei ler. Sabe sim. Sabe como? Você vai colocar unidade, dezena e centena. Então, a classe é simples. Depois da simples, nós temos as de milhares, né? Então, vai ser unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar,
certo? Ah, mas e a próxima? É de milhões, tá? Milhões. Simples, milhares, milhões. Unidade de milhões, dezena de milhões e centena de milhões. E o 9? Unidade de bilhões. E aí, se tivesse 3 números aqui, unidade, dezena, centena de bilhões. Aí, se tivesse mais um, trilhões. E assim vamos. Então, não é difícil, não é difícil. Presta atenção aqui no que a professora está falando. Você, para saber quantas classes tem um número, você tem que começar os números da direita. Olha, lembra que eu falei lá atrás que é sempre, matemática é sempre da direita para a esquerda. Então nós vamos pegar da direita 3 números, depois mais 3 números, depois mais 3 números e o que sobrar também vai ser uma classe, certo? Então, aqui, como que eu leio esse número? Simples, já está escrito para mim. Ó, 9 bilhões, 478 milhões, 435 1.269. Sem dificuldade. Viu como é fácil e como é bom aprender ordens e classe? Porque as classes, quando a gente divide o número em classe, fica muito fácil para a gente aprender, para a gente ler o número, né? Porque realmente, muitos números juntos, quando o aluno bate o olho assim, ele é tipo, nossa, o número é muito grande. Então, quando ele sabe dividir em classes, ele vai ler sem erro. Ordens, vamos rever ordens, né? Seria primeira ordem, tá? Segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, oitava ordem, nona ordem e décima ordem. Então vamos lá. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, oitava ordem, nona ordem e décima ordem. Eu vou dividir para vocês aqui, colocando só as classes, tá? O que é para vocês memorizarem. Vocês têm que memorizar que a da direita, começando da direita, é das unidades simples, né? É a ordem simples. Aqui, a segunda classe da direita para a esquerda, gente, não esquece. É dos milhares. A terceira é dos milhões. A quarta dos bilhões e assim vai. A quinta dos trilhões e aí vamos. Então, aqui, vou fazer aqui. A primeira classe é a classe, vou botar só assim para vocês entenderem. Simples. É a primeira classe. A segunda classe é a dos milhares. A terceira classe é a dos milhões. E a quarta classe é dos bilhões, tá? Vou botar até a quinta que deu aqui, para poder já deixar explicadinha a quinta. Quinta classe é dos trilhões. Então vamos lá. Olha como é fácil.
Vocês podem pegar o número que for, por maior que o número seja. Vocês vão conseguir dividir em classes, vai saber qual é a ordem de cada número, gravando isso aqui, ó. Primeira classe simples, segunda classe dos milhares, terceira classe dos milhões, quarta classe dos bilhões, quinta classe dos trilhões. Sempre da direita para a esquerda. Um fato importante, quando eu começo a dividir o número em classes, eu tenho que trazer de 3 em 3. Como eu disse, cada classe é formada por 3 números. Eu estou fazendo isso aqui, gente, para chamar a atenção. Cada classe é formada por 3 números, certo? Então, quando eu começo a dividir o número da direita para a esquerda, eu tenho que puxar sempre 3 números juntos. Agora, até no fim, vou puxando, no fim é que vai sobrar. O que sobrar aqui na última classe pode ser um número, podem ser 2 números ou podem ser 3 números. Vai estar certo do mesmo jeito. Desde que você pegue da direita para a esquerda, né? Puxando de 3 em 3 números, certo? Entenderam? Gostaram da minha aulinha de hoje? Se vocês gostarem, gente, por favor, deixa lá o seu like, tá bom? Ó, beijinho no coração, tá? Pra vocês. Eu amo estar aqui trabalhando pra vocês. Eu espero que vocês entendam. Deixa lá no seu comentário se você gostou da aulinha, se você não gostou, qual é a sua dificuldade. Eu vou ler todos os comentários e pretendo responder todos, tá ok? Beijo!